Olá, pessoal. O assunto de hoje é Lei de Coulomb. Para entender direitinho essa lei, vamos relembrar o seguinte. Se eu colocar duas cargas elétricas positivas próximas uma da outra, vai surgir entre elas uma força de repulsão, e essas cargas tendem, por isso, a se afastar uma da outra. Colocando duas cargas negativas próximas uma da outra, também vai surgir uma força de repulsão, e por causa disso, elas tendem a se afastar uma da outra. Isso porque cargas de mesmo sinal se repelem. Agora, se eu colocar uma carga positiva e uma negativa próxima uma da outra, a força que vai surgir é de atração, e essas cargas tendem a se aproximar ainda mais uma da outra, porque cargas de sinais opostos se atraem. Pois bem, gente, foi sobre essa força de atração ou de repulsão que o cientista francês do século XVIII, Charles Augustin de Coulomb, fez estudos experimentais. Ele descobriu uma maneira de calcular o valor desta força. E agora vamos direto ao ponto. Conheceu o enunciado da lei de Coulomb. A força de atração, se as cargas forem de sinais contrários, ou de repulsão elétrica, se as cargas forem de mesmo sinal, essa força é diretamente proporcional ao módulo das cargas pontuais. Vamos esclarecer algumas expressões até aqui. Quando falamos de cargas pontuais, é o seguinte: nós representamos as cargas elétricas por meio de esferas com dimensões até consideráveis, mas isso é só para efeitos didáticos. Na maioria dos casos, consideramos cargas pontuais, ou seja, a carga concentrada em um único ponto. É disso que trata a lei de Coulomb, tá? De cargas pontuais. Quando dizemos que a força é diretamente proporcional ao módulo das cargas, é porque se aumentarmos, por exemplo, o valor dessa carga Q1, a força de repulsão entre elas aqui também vai aumentar na mesma proporção. Por exemplo, eu dobrar o valor dela agora, vai ser 2 vezes o valor que tinha antes. Essa força aqui instantaneamente também aumenta de valor, aumenta o dobro, porque são diretamente proporcionais, força e o valor das cargas. Se eu não quiser dobrar a carga, se eu quiser triplicar essa outra carga aqui, Q2, ora, isso aqui vai fazer com que a força também triplique. Muitas vezes estudantes têm a seguinte dúvida: se eu alterei apenas a carga Q2, o que vai aumentar é a força com que Q2 repele a carga Q1. Essa aqui no caso. Mas não é bem assim, não é verdade? Você precisa lembrar da terceira lei de Newton. Se Q2 aplica uma força de repulsão em Q1, Q1 aplica uma força de reação em Q2, de mesmo módulo, mesma direção, porém em sentidos contrários. Então, embora eu altere apenas o valor de uma das cargas, as forças dos dois lados são iguais. Mas vamos voltar aqui para a lei de Coulomb, porque até agora nós vimos apenas a primeira parte. Já aprendemos que a força elétrica é diretamente proporcional ao módulo das cargas. E essa força também é inversamente proporcional ao quadrado da distância r que as separa. Veja bem, é diretamente proporcional à carga e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Isso quer dizer que se eu aumentar a distância, o valor da força vai diminuir. Como é essa diminuição? Vamos fazer aqui um exemplo. Vamos manter as cargas no mesmo valor e vamos aumentar a distância entre elas. Vamos dobrar o valor da distância. É 2R agora. O valor que tinha antes dobrou. Essa força, claro, vai diminuir, porque é inversamente proporcional. Mas você pensa que vai ficar o valor F que tinha antes dividido por quanto? Vai diminuir de quanto, né? Você pode até pensar, ora, se a força diminuiu quando eu dobrei a distância, quando eu multipliquei por 2, se diminui na mesma proporção, então aqui a força que tinha antes fica dividida por 2. Seria isso se fosse inversamente proporcional apenas à distância em si. Mas veja só, é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então vai ficar dividido por 4, porque 2 elevado ao quadrado vai ser 4. Se a distância tivesse triplicado, se fosse aqui 3 vezes o r, a força seria dividida por 9, porque seria 3 ao quadrado. Ficou claro? Bom, então esta é a lei de Coulomb.
A força de atração ou de repulsão elétrica é diretamente proporcional ao módulo das cargas pontuais e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. A fórmula matemática que traduz isso é a seguinte: F é igual a K0 vezes o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2 dividido pela distância R ao quadrado. Temos aqui a fórmula da lei de Coulomb. E esse K0? Esse K0 ele representa o meio no qual as cargas estão. Quando este meio é o vácuo, ou seja, quando não tem meio material algum, nós utilizamos esse valor aqui de K0. 9 vezes 10 elevado a 9 newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Se as cargas forem mergulhadas, forem imersas em qualquer outro meio, em qualquer meio material, essa força entre elas diminui, tá? Geralmente, os exercícios, as questões sobre a lei de Coulomb tratam de cargas no vácuo ou no ar, que é praticamente o mesmo valor da constante eletrostática, tá? Mas se mergulhar em qualquer outro meio, água, glicerina e tal, o valor dessa força diminui consideravelmente. Mas vamos agora aprender a utilizar essa fórmula da lei de Coulomb. Vamos fazer aqui um exercício. Considere duas cargas pontuais, Q1 igual a 2,3 microcoulomb e Q2 igual a menos 1 microcoulomb. Explico já o que é esse microcoulomb, tá? Localizadas no vácuo, separadas por uma distância R igual a 3 centímetros. Então, na letra A, você vai calcular o valor da força F de atração entre as cargas. Vamos lá. Claro que essa força é de atração, porque uma carga é positiva e a outra é negativa. Aqui é a representação. E como estamos no vácuo, vamos usar este valor de K0, 9 vezes 10 elevado a 9. Colocando aqui a fórmulazinha da lei de Coulomb, o que nós vamos fazer é substituir os valores. O K0, vamos colocar no lugar de K0, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes. Vamos colocar agora o módulo de Q1. Q1 é igual a 2,3 microcoulomb. Esse prefixo micro, ele indica a milionésima parte de um coulomb. Como nós temos que colocar aqui nas unidades do SI, tem que ser em coulomb. Então, vamos transformar aqui. Vai ficar 2,3 vezes 10 a menos 6. Esse prefixo micro, ele corresponde a uma potência 10 a menos 6. É como se eu pegasse 2,3 dividido por 1 milhão, né? Pois bem, vamos colocar lá. 2,3 vezes 10 a menos 6 coulomb. E agora multiplicado pelo módulo de Q2. Veja que Q2 é negativo, mas como eu vou colocar o módulo, não vou colocar o sinal de menos lá. E aqui também é micro, né? Então vai ficar 1 vezes 10 a menos 6 coulomb, para ficar no SI. Dividido pela distância R ao quadrado. Essa distância R também está em centímetro e tem que ficar em metro para ficar no Sistema Internacional de Unidades. Então, centímetro é um prefixo que corresponde a uma potência de 10 a menos 2. É como se fosse 3 dividido por 100, 3 centímetros, né? Então, colocando aqui, vai ficar 3 vezes 10 a menos 2, isso tudo ao quadrado. E para resolver essa expressão aqui, a primeira coisa é resolver essa potência aqui, né? Então, esse quadrado tanto é para o 3 como é para a potência 10 a menos 2. Então, 3 ao quadrado vai dar 9 e 10 a menos 2 ao quadrado vai dar 10 a menos 4. Aqui, 9 vezes 10 a menos 4, a distância ao quadrado. E como nós temos só produtos aqui na parte de cima, no numerador, e no denominador também, a gente pode usar a técnica do cancelamento, né, para diminuir os valores a multiplicar. Então, eu vou cancelar aqui o 9 com o 9, 9 dividido por 9 dá 1. Então, no numerador ficou o seguinte, 2,3 vezes 1 vai dar 2,3. E as potências vai ficar, ó, temos duas potências 10 a menos 6, né? Ó, multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma. Menos 6 com menos 6 vai dar menos 12. Só que tem uma positiva aqui, 10 elevado a 9. Então, tem que conservar e somar. 9 com menos 12 vai dar 10 a menos 3. E aqui no denominador vai ficar 1 vezes 10 a menos 4. E agora nós vamos resolver essa divisão aqui. 2,3 dividido por 1 vai dar 2,3. E 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 4, nós vamos conservar a base e subtrair os
expoentes. Agora, cuidado com isso aqui para não cometer erro bobo, tá? Ó, aqui vai ficar os expoentes, ó. Menos 3, menos, porque tem que subtrair, menos 4, porque o expoente de baixo é negativo. Como tem menos e menos aqui para o 4 seguido, ó, menos por menos dá mais. Então, na verdade, fica menos 3 mais 4. Então, vai ficar 2,3 vezes 10 elevado a 1. E como esse expoente 1 a gente nem precisa colocar, na verdade, nós temos 2,3 vezes 10. Isso aqui é igual a 23. 23 newtons. Essa é a resposta da letra A. É a força de atração entre as cargas Q1 e Q2. A letra B diz o seguinte: se as cargas Q1 e Q2 estivessem mergulhadas em benzeno, qual seria o módulo da força de atração entre elas? Não está mais no vácuo, né? E a constante do benzeno não é 9 vezes 10 elevado a 9. Ela seria 3,9 vezes 10 elevado a 9. Então, professor, eu vou ter que fazer todo esse cálculo aqui, só que aqui no início eu vou ter que substituir esse 9. Bom, é uma possibilidade. Mas nós não precisamos fazer isso. Ó. Observe que eu posso vir aqui nesse início, dividir por 2,3. Se eu dividir 9 vezes 10 elevado a 9 por 2,3, eu vou ter a constante do benzeno, 3,9 vezes 10 elevado a 9. Isso aqui nós vamos chamar de um índice de redução, ou uma constante de elétrica. E o mais importante, sabe o que é? Cada meio material tem a sua constante de elétrica. Por exemplo, o benzeno está aqui, 2,3. No vácuo, a constante de elétrica é 1. O ar, veja que é praticamente 1, né? 1,0005. Agora, já na água, a redução é bem significativa. Tem que dividir por 81. Já que temos tabelado, vamos aprender a fazer o melhor uso dessa constante de elétrica dos materiais. Veja que eu coloquei do benzeno aqui, 9 dividido por 2,3, porque assim eu chegaria no 3,9. E a gente estava imaginando a situação de substituir aqui na lei de Coulomb, né? Mas olha só o que a matemática nos proporciona. Como aqui em cima tudo é multiplicação e aqui embaixo também tudo é multiplicação, eu posso dividir aqui agora, aplicar aqui a constante de elétrica, o fator de redução, ou eu posso fazer toda a conta e aplicar a redução só no final, depois da conta pronta. Ora, se eu já tenho essa conta toda pronta que eu fiz aqui na letra A, essa nova força de atração entre as cargas que estão mergulhadas agora no benzeno é igual à força que elas tinham quando estavam no vácuo, dividido por 2,3, que é a constante de elétrica do benzeno, o fator de redução do meio. Então, vai ficar, é claro, 10 newtons. Está feita aí a resolução da letra B. Bom, gente, está feito aí o exercício, uma aplicação da lei de Coulomb. Com isso, nós encerramos a aula de hoje e eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Até lá!